Sétimo Selo, escrito, roteirizado e dirigido pelo cineasta sueco Ingmar Bergman em 1957. Esse é um clássico do cinema mundial. A história se passa na Suécia medieval durante a Peste Negra, sobre um cavaleiro e seu escudeiro que, após retornarem das cruzadas, encontram a morte, que veio buscá-lo. Para ganhar tempo, o cavaleiro desafia a ceifeira em uma partida de xadrez. Mais conhecido como diretor, Ingmar Bergman também era escritor. A ideia do filme nasceu a partir de uma peça teatral que ele mesmo escrevera em 1953, chamada Pintura em Madeira, no qual o escritor costurou retalhos temas universais que o fascinavam: a fé, a dúvida existencial e o confronto com a mortalidade. Então, o nosso dedinho de prosa é sobre um dos mais importantes ícones, símbolos da história do cinema e da dramaturgia, o Sétimo Selo, para provocar uma reflexão profunda sobre a existência de Deus, o sentido da vida e a inevitabilidade da morte. Essa também é uma grande oportunidade para jogarmos luz tanto sobre a história da Suécia quanto sobre o dramaturgo sueco Bergman, um dos maiores artistas do Ocidente durante o século XX. Sobreviventes. Na época do lançamento, lá pelo fim dos anos 1950, o Sétimo Selo foi importantíssimo por ter sido largamente aclamado pela crítica especializada, além de ter consolidado o nome de Ingmar Bergman como um dos maiores cineastas do século XX. Premiado no Festival de Cannes de 1957, com o prêmio especial do júri, o filme tem uma abordagem filosófica e visual únicas que tornaram pilar e paradigma do cinema de arte europeu. Já o público, diferente da crítica, teve uma recepção mais gangorrada devido à densidade temática e ao tom introspectivo da obra. Mas as areias do tempo fizeram com que o Sétimo Selo ganhasse um status cult, sendo estudado em universidades e reconhecido como uma das obras-primas do cinema mundial e da dramaturgia. A significativa, a emblemática cena do jogo de xadrez, da disputa entre o cavaleiro e a morte, é hoje considerado um ícone cultural. Então, como eu gosto de dizer, quem foi esse grande dramaturgo e diretor de cinema Ingmar Bergman? Foi na mitológica cidade sagrada nórdica, Uppsala, também pode se falar Uppsala, lá na Suécia, que o bebê Ernest Ingmar nasceu em 14 de julho de 1918, na família de um rigoroso pastor luterano, cuja esposa teve papel central na criação de seus filhos. Sua infância foi marcada pela severidade da disciplina religiosa rigorosa imposta por seu pai, fato que o influenciou profundamente em seu trabalho, sobretudo quanto às temáticas recorrentes de culpa, fé, dúvida e repressão. Por ter crescido em um lar austero e religioso, Ernest se sentia uma criança solitária e que frequentemente sofria castigos. Embora estivesse envolvido nesse ambiente, ele conseguia dar asas à sua imaginação, porque desde cedo interessou-se por teatro e cinema. Muitas vezes ele fugia de casa e dos castigos para assistir a filmes. Aos 10 anos ganhou um projetor de filmes, que alimentou, evidentemente, seu fascínio pela narrativa visual, a sétima arte. Em 1937, Bergman aplicou para a Universidade de Estocolmo, onde estudou literatura e arte.
E ainda que não tenha concluído o curso, o rapaz se engajou profundamente no teatro universitário, escrevendo e dirigindo peças. Quando saiu da universidade, Bergman conseguiu trabalho como roteirista na Svensk Film Industry, onde dirigiu sua primeira peça profissional em 1944. Sua estreia no cinema veio com Crise, em 1946. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Bergman dirigiu uma série de filmes que o consagraram como um dos maiores nomes do cinema mundial, da história do cinema. Entre eles, O Sétimo Selo, de 1957, Morangos Silvestres, também do mesmo ano, e Persona, de 1966. Fora do cinema, o diretor também teve uma notável carreira no teatro, escrevendo e dirigindo peças de autores como Shakespeare, Ibsen e Strindberg. No ambiente familiar, o diretor de Persona, outra obra que explora a identidade e a comunicação humana e que serviu de influência para diversos diretores, como Darren Aronofsky, de Cisne Negro, casou-se 5 vezes e teve 9 filhos e diversas amantes, inclusive atrizes que trabalharam com ele nos sets, entre elas Liv Ullmann, com quem teve uma filha, Lynn Ullmann. Ingmar Bergman, cuja última cena do cinema da vida foi em 30 de julho de 2007, aos 89 anos, em sua casa, na ilha de Faroe, na Suécia. E ele tem seu legado vivo até hoje, que inspira as novas gerações de dramaturgos e cineastas, sendo referência, sendo citado inúmeras vezes no teatro, no cinema e em questões atemporais da condição humana, da condição existencial do ser humano. O Sétimo Selo entrou em cartaz nos cinemas da Suécia em 1957, uma década caracterizada por grandiosas mudanças globais na política, no campo social e na cultura. Logo depois dos horrores da Segunda Guerra Mundial, o mundo passou a viver um ambíguo período de reconstrução e de tensão internacional motivada pela Guerra Fria, que influenciou profundamente as artes, como o cinema e, claro, a literatura também. Nesse cenário inundado por ansiedades existenciais e transformações culturais, foi o lançamento do filme de Ingmar Bergman. A Europa pós-guerra, era um verdadeiro caos, ampliado pela Guerra Fria. Naqueles anos, a reconstrução do velho continente não era fácil, muito menos simples. E muito pelo contrário, a reconstrução foi extremamente complexa. A Europa ainda havia as cicatrizes deixadas em sua pele pelo conflito mundial. Países como a Suécia, neutros na guerra, sentiram os impactos indiretos que deixaram marcas profundas sobre moralidade, fé e a capacidade humana para o bem e também para o mal, com questões também de incertezas sobre refugiados, tensões políticas e econômicas. A complexidade da Guerra Fria, que podemos dizer que foi de 1947, ou seja, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, até recentemente, 1991, atormentavam um mundo dividido entre os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e os comunistas sob a cortina de ferro da União Soviética. O medo de uma guerra nuclear pairava no ar, o que intensificava e complicava as reflexões existenciais, gerando tensão entre vida e morte, ecoadas no duelo entre as personagens do Cavaleiro e da própria morte em O Sétimo Selo. Nos anos 1950, a Suécia procurava desfraudar sua bandeira da neutralidade política desde os tempos do conflito da Guerra Mundial. Porém, nesse novo jogo geopolítico,
o país entendia que precisava de desempenhar um papel diplomático mais substancial durante a Guerra Fria, a fim de promover diálogos de paz e assim manter certa estabilidade econômica e também social, tanto em seu solo nórdico quanto no próprio continente europeu. Após a devastação bélica no continente, a monarquia sueca, prestem bem atenção, a monarquia, os reis suecos se preocupavam em proporcionar uma boa dose de sensação de bem-estar ao povo. Notaram o que eu falei agora? A monarquia se preocupava com o bem-estar do povo. A Suécia projetava e expandia o seu modelo de estado de bem-estar, o Folkhemmet, o lar do povo, promovendo educação, saúde pública e seguridade social de altíssimas qualidades. Mesmo assim, os traumas herdados do conflito mundial abalavam as questões espirituais e existenciais que permeavam a sociedade. Então, o que o governo fez? Começou a apoiar as artes como forma de escapismo e distração para as pessoas amenizarem suas dores das angústias. Então, o cinema, uma das expressões artísticas beneficiadas no pós-guerra, foi utilizado como meio de reflexão da nova realidade. O cinema europeu ganhava impulso como linguagem de expressão artística e filosófica. Muitos cineastas exploravam temas profundos e desafiadores por meio das expressões ou metafóricas ou mesmo realistas. Nessa New Wave cinematográfica nasceram o neorrealismo italiano, o expressionismo alemão e o cinema de arte francês, conhecido como movimento da Nouvelle Vague, ondas que influenciaram incontestavelmente a obra de Ingmar Bergman. Entre os cineastas havia um enorme e crescente interesse por correntes filosóficas como existencialismo, área de pensadores como Jean-Paul Sartre e Albert Camus. Esses filósofos abordavam temas de liberdade, responsabilidade e a busca de sentido em um mundo indiferente. Retalhos centrais em O Sétimo Selo. Nessa película, o também diretor de Luz de Inverno, de 1963, Bergman aborda o conflito do homem em relação ao silêncio de Deus. Base para Martin Scorsese rodar o seu Silêncio de 2016. Bergman trama o enredo na época mais sombria e de maior mortandade entre as pessoas, a da peste negra na Europa medieval. Uma ambientação que faz uma analogia aos medos contemporâneos de então e de hoje em dia. Da mesma forma que a doença devastou 2/3 da população medieval europeia, o medo de uma guerra nuclear e a incerteza espiritual moíam o psicológico da sociedade dos anos 1950. E por falar em incerteza espiritual, depois da tragédia, do caos e das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, e à medida que a ciência avançava, houve um natural choque de realidade que lançavam dúvidas sobre a existência de Deus, provocando um declínio da fé religiosa. Na Suécia, embora o luteranismo fosse predominante, havia um gradual aumento ao secularismo. Nesse clima de desesperança realista, enquanto Hollywood produzia seus grandes épicos históricos e entretenimento leve,
O cinema europeu se destacava pelo tom introspectivo, pelos temas complexos e densas narrativas densas. Sobreviventes, o cenário da película O Sétimo Selo é a Suécia medieval durante a Peste Negra, a narrar a evolução da jornada de um cavaleiro até o seu confronto com a morte. Ao retornarem das cruzadas, o cavaleiro Antonius Block, interpretado pelo mega astro Max von Sydow, e seu escudeiro Jons encontram a Suécia devastada pela peste negra. Na praia, Block encontra a morte e a desafia para uma partida de xadrez, buscando adiar o inevitável, enquanto procura respostas sobre a existência de Deus, o sentido da vida e a inevitabilidade da própria morte. Durante a viagem, Block e Jons encontram diversas pessoas, um ferreiro traído, uma jovem acusada de bruxaria e um grupo de fanáticos religiosos que acreditam que a peste é um castigo divino, como muitos acreditavam na época. Esses encontros mostram diferentes perspectivas sobre fé, a moralidade e a condição humana. Num determinado momento, Block cruza com uma família de artistas itinerantes, uns artistas mambembes, cada qual uma representação, um arquétipo da existência humana. A esposa Mia, a simplicidade. O marido Yof, as visões espirituais. E o filho, a pureza da vida cotidiana. A interação entre eles dá a Block um fio de esperança em relação à própria humanidade. Só que, ao ver a execução de uma jovem acusada de bruxaria, uma jovem inocente, Block percebe a profundidade do desespero humano e se agonia com a ausência de respostas definitivas sobre Deus e a vida após a morte. Tomado então por um espírito de fraternidade, Block faz a sua última e ousada jogada. Usa a partida de xadrez para distrair a morte, permitindo à família escapar. A família de Yof, Mia e o filho. O filme culmina com a famosa Dança da Morte, em que Block e outras personagens aceitam o seu destino. Uma metáfora sobre o estoicismo, simbolizando a universidade da mortalidade. Em sua própria peça teatral, Pintura em Madeira, de 4 anos antes do filme e de clara inspiração, Bergman também descreve no início a chegada de um cavaleiro e seu escudeiro à Suécia e o desafio de Block à morte no tabuleiro de xadrez, como sua luta filosófica, e os diálogos muito mais condensados e centrados em reflexões existenciais quanto ao julgamento de uma jovem bruxa. Ele costura 2 pontos. Ela, vítima de uma sociedade supersticiosa e amedrontada, e a sua morte na fogueira, representando o sofrimento humano sem respostas divinas aqui no plano físico. O encerramento com a Dança da Morte do filme não faz parte da peça, mas o confronto filosófico com a mortalidade é igualmente intenso. Enquanto em Pintura em Madeira é muito mais intimista, focado no diálogo, se apoiando no poder das palavras, o Sétimo Selo dilata os temas e as personagens em contrastes, como Block, que busca respostas, e Jons, que é cético e pragmático, empregando imagens poderosas como o jogo de xadrez e a Dança da Morte para transmitir suas reflexões e criar um universo mais vigoroso e visivelmente impactante. Ambas as obras, a peça de teatro e o filme, exploram questões universais sobre fé, a dúvida e a mortalidade
mas o filme alcança um impacto muito maior ao combinar profundidade psicológica da peça com o poder evocativo do cinema. Tanto a peça quanto o filme apresentam curiosidades inimaginavelmente interessantíssimas. O Sétimo Selo é, na realidade, um título bíblico em referência ao livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, que diz: quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio por cerca de meia hora. Bergman interpretou e usou essa passagem para apontar o silêncio de Deus diante do sofrimento humano. A filmagem foi muito rápida, talvez a filmagem mais rápida da história do cinema, em apenas 35 dias. E isso porque o filme teve um orçamento bem barato, aproveitando as locações próximas ao estudo da Svensk Film Industry. A mítica cena do jogo de xadrez entre Cavaleiro Medieval e a Morte não estava no roteiro. Bergman decidiu criá-la após se lembrar de murais, mosaicos e pinturas medievais que retratavam a morte interagindo com os seres humanos. E por fim, a famosa cena The End, em que a morte conduz as personagens em uma espécie de dança macabra. Na verdade, foi improvisada acidentalmente. E muito engraçada. O cameraman se esqueceu de desligar o aparelho que filmou a sombra dos atores, figurantes e membros da equipe, inclusive do próprio Bergman, projetada na areia enquanto comemoravam o fim das filmagens. Sobreviventes, premiado no Festival de Cannes de 1957 com o prêmio especial do júri e até hoje aclamado por críticos e público ao redor do mundo, O Sétimo Selo é a obra-prima frequentemente citada entre os melhores filmes de todos os tempos da indústria do cinema, da história do cinema, referência em faculdades de cinema, filosofia e teologia, que consolidou Bergman como um dos maiores cineastas da história da sétima arte. Os retalhos temas que transcendem épocas e culturas, como a fé, a mortalidade e a busca pelo sentido da vida, e nós vemos esses tópicos em várias culturas diferentes no planeta inteiro, são bordados que fizeram do filme uma colcha artística do cinema existencialista, a influenciar cineastas do quilate de Woody Allen, que declaram sua admiração por Bergman e suas abordagens filosófica e estética. A mitológica cena do jogo de xadrez entre o Cavaleiro Medieval contra a Morte foi parodiada em filmes como A Última Loucura de Mel Brooks, de 1976. Também aparece em séries e até desenhos animados, como um episódio de Os Simpsons, em que Bart é o Cavaleiro Medieval. Na música, bandas como Iron Maiden e Black Sabbath fazem referência ao filme por sua temática dark, sombria e filosófica. Sobreviventes, intensamente influenciado por autores e diretores do quilate de Fyodor Dostoiévski e demais nomes do expressionismo alemão, Bergman também foi norteado por suas experiências pessoais, como sua relação muito conflituosa com a religião e seu profundo interesse pela psique humana em seus estudos freudianos. Todo esse novelo aparece em O Sétimo Selo e em Pintura em Madeira. Ambas as obras transcendem as fronteiras do cinema e do teatro, selando Ingmar Bergman como um artista que, com uma narrativa densamente filosófica, continua a dialogar com as questões mais fundamentais da humanidade.
Por isso tudo, O Sétimo Selo é um filme que propõe reflexões sobre os dilemas daquela época, ao abordar questões universais como a mortalidade, o sentido da vida e a busca de redenção, e que de certa forma se desdobram aos dias de hoje em pleno século XXI. Simbolicamente, o diretor Ingmar Bergman, o mestre sueco, utiliza o palco medieval inundado pelo desespero, pela angústia, pelas incertezas das pessoas em relação à peste negra, para apontar para ser a bússola, o norte da bússola de um dos principais temores que assolaram e que ainda assolam e perturbam a vida moderna: a iminente morte causada pela ameaça de uma guerra nuclear. Em suma, o fim da vida humana na Terra. Sobreviventes, esse foi o nosso dedinho de prosa sobre o amplamente reconhecido como um obelisco da história da dramaturgia e do cinema, O Sétimo Selo, que entrou em cartaz em 1957, numa época após o fim da Segunda Guerra Mundial e em meio à Guerra Fria, eventos que marcaram uma geração incontável de artistas e pensadores sobre questões a respeito da moralidade, religião e os limites da ciência e da razão. A Europa ainda lidava com os traumas deixados pela guerra e a constante ameaça de destruição nuclear, o que provocou ainda a maior urgência às reflexões existenciais que permeiam a incrível obra de Bergman. Observamos ainda que a película se inspira nas artes medieval e renascentista, como as pinturas de Hans Holbein e as danças macabras, além de também resgatar elementos do expressionismo alemão. Seu multipremiado Ingmar Bergman, laureado com diversas honrarias ao longo de sua carreira, incluindo 3 estatuetas do Oscar de melhor filme estrangeiro, A Fonte da Donzela, Através de um Espelho e Fanny Alexander, também obras reconhecidas e referenciadas, também foi reconhecido com a Palma de Ouro Especial em Cannes e o prêmio inglês BAFTA, o César e muitos outros. Bergman é considerado um dos maiores artistas do século XX e suas produções do teatro e do cinema, referências pautadas para pensarmos sobre a existência humana. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo a todos saúde, paz, harmonia, leveza na vida e uma semana de presença divina. Um forte abraço e valeu!